Conflito. Segundo uma das definições do dicionário AIS, estar em desacordo, em oposição. O conflito faz parte da nossa vida cotidiana. Sem conflito, não existiria democracia. Sem conflito, não existiria sociedade. O conflito nasce nas relações humanas. Ele pode ocorrer na comunidade, na escola, a qualquer hora, em qualquer lugar. Os motivos são variados e complexos, mas geralmente eles são um sintoma de que alguma coisa não está funcionando bem na comunidade. Tradicionalmente, a sociedade trata o conflito de maneira punitiva. E as principais instituições também. Escola, polícia e justiça encaram o conflito de forma retributiva, estabelecendo punições para cada falta cometida. O projeto de implantação da justiça restaurativa traz uma outra forma de resolver os conflitos. É um olhar para o futuro, a pena olha para trás, que chama justiça retributiva, tá? E a restaurativa olha para frente. A maneira mais eficaz para a resolução de conflitos é o encontro entre as partes envolvidas para uma conversa aberta e franca. E é no diálogo que se baseia o projeto de implantação da justiça restaurativa. Você vai trazer para o encontro aquele que causou o dano, aquele que sofreu o dano e as pessoas ligadas a esse fato, que podem ser, no caso que eu trabalho com adolescente, podem ser os pais, pode ser a comunidade escolar, pode ser a comunidade do entorno. A justiça restaurativa é uma maneira, dentro do aspecto humanitário, eu diria que ele é um processo de aproximação das partes conflitantes, de modo que você sai um pouco daquela rigidez processual que você muitas vezes tem na questão de levar esses casos às barras dos tribunais, como deveriam ser, até por questões constitucionais. Quando a justiça pune uma ação incorreta com uma pena a ser cumprida, ela atribui uma responsabilidade passiva a quem praticou essa ação. Espera-se que o processo judicial por si só leve o autor da ação incorreta a desistir de praticar tais atos. Na justiça restaurativa é diferente. Ela busca uma responsabilidade ativa, dando autonomia ao infrator para que ele entenda a dimensão real do dano que causou e as consequências de seu ato, não só para ele ou para a vítima direta, mas também para todos que estão próximos, parentes, amigos, membros da comunidade. A aplicação prática do projeto de justiça restaurativa se dá nos círculos restaurativos. São reuniões onde os envolvidos no conflito se encontram para conversar sobre o que aconteceu. Além dos envolvidos diretamente no conflito, podem participar do círculo parentes, amigos e membros da comunidade. O básico do trabalho é você poder, cada um expor a vítima, o que ela foi atingida, no que ela foi lesada, e o autor também, que interesse que ele procurava atingir quando ele cometeu aquele ato. Muitas vezes tem outros envolvidos indiretamente e que têm um papel, uma função bastante importante no conflito. Uma das características fundamentais da justiça restaurativa é evitar que os conflitos sejam criminalizados, porque eles estigmatizam as pessoas, polarizam-nas em posições fixas e contribuem pouco para um efetivo equacionamento do conflito. Daí a importância de criação de espaços diversórios à justiça, ou seja, que permitam a resolução do conflito em outros espaços, nas escolas ou na comunidade. Alguns casos que chegam ao fórum podem ser encaminhados para esses espaços restaurativos. Nos casos mais graves, os círculos acontecem no próprio fórum. Essa é a sala onde se realizam os círculos restaurativos aqui no fórum. Normalmente, essa é a distribuição, chama-se círculo restaurativo porque o pessoal se distribui em círculos, que é uma forma de estar todo mundo num momento de igualdade, de nenhuma superioridade. Em 2005, começou em São Caetano do Sul o projeto Justiça e Educação, Parceria pela Cidadania. Foi o início da implantação da justiça restaurativa na cidade. Numa primeira fase do projeto, o foco principal foi a escola. Qual que era a ideia inicial? Nós quisemos trabalhar com 3 escolas piloto, foram envolvidos todos os diretores de escola da cidade e nós queríamos evitar que os conflitos escolares viessem para no fórum. Uma escola mais justa e uma justiça mais educativa.
Esse é o desafio comum de justiça e educação. Garantir aos adolescentes seus direitos individuais e sociais e, ao mesmo tempo, fazer com que eles cumpram seus deveres e suas responsabilidades. A escola não tem lidado bem com o conflito nem com o erro. Geralmente, ela trata o conflito, o erro, a transgressão da norma de uma maneira muito punitiva. E com isso, com a punição, as pessoas não aprendem. Renan Figueiredo, estudante de 17 anos, protagonizou um conflito com uma professora. Ele foi acusado por ela de agressão. Mas Renan conta outra história. O meu conflito foi mais direto com a professora, porque no momento, né, a sala inteira estava uma bagunça. E eu acho que eu, por ser o mais velho, né, ainda estava sentado na primeira carteira na frente dela, ela vinha direcionando a palavra direto a mim. Ficava, você é pichador, você é ladrão. Aí eu falei um palavrão para ela, né? Aí ela veio, xingou minha mãe, xingou minha família, me ofendeu. Aí eu comecei a ficar nervoso com ela, levantei a mão para ela, fui em direção dela falando alto. A professora registrou um boletim de ocorrência contra o aluno. Fiquei mó assustado, né? A mulher aqui no fórum foi lá em casa me chamar, falava que era só comigo. Pode ser que pra gente não tenha dimensão, mas para quem vai pro fórum, as mães chegam assim, eu nunca tive no fórum. Então, assim, para eles é um negócio absurdo. Mas antes da audiência no fórum, Renan e a professora resolveram o conflito num círculo restaurativo na escola. Acho que a parte mais legal que teve foi a que os dois ficaram juntos no círculo, né? E ela saber esperar e ouvir o que eu estava dizendo. Nesse momento, a escola não tem que se esquivar do conflito que acontece dentro da própria escola. Ela tem que se sentir capaz de ser, pelo menos, uma participante na resolução do conflito. O círculo termina com algo que a gente chama, mais do que um acordo, a gente gosta de chamar plano de ação. Um plano de ação é um relato final de um círculo onde consta todos os combinados que os integrantes, os que participaram ali desse círculo, vão fazendo para reparar os danos e para pensar formas de impedir que essa situação se repita. Renan e a professora chegaram a um plano de ação bastante criativo. Ela é professora de inglês, né? Nós dois teríamos que fazer uns cartazes sobre a não violência, sobre pichação na escola. Só que ela escreveria todas as frases em inglês. Aí ela me passava as frases, eu tinha que traduzir e nós dois tínhamos que montar junto a cartolina no sábado. A importância disso é que o acordo ele tem valor legal. A partir do momento em que essas pessoas chegam no acordo, o promotor o analisa, verificando se for respeitoso para todas as pessoas, e vem junto com o advogado, e vem para mim e eu homologo, chancelo isso como válido. Quando compareceram ao fórum para a audiência, as relações já estavam restauradas. Aqui no fórum, além de ser rápido, foi tranquilo. Conta pra gente como é que foi. Porque a gente chegou aqui, a gente já tinha feito a justiça restaurativa, né? Antes da audiência. Então a gente chegou aqui, a mulher ficou até espantada, né? Que ela viu no boletim. Então ela ficou meio espantada, que chegou, viu a gente se cumprimentando, os dois entrou na sala, conversando normal. Depois do círculo, a professora passou a ver Renan com outros olhos. Ela chegou na minha sala e falou assim, doutor, eu já fiz o círculo no fórum. Desculpe, na escola. Olha, o menino é um doce, eu passei 2 meses desesperado à toa. Olha, podia ser meu filho esse menino. Um dos objetivos da justiça restaurativa é evitar a criminalização de condutas, que muitas vezes estigmatizam os adolescentes. De acordo com as diretrizes de Riad, diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil, é necessário que se reconheça a importância da aplicação de políticas e medidas progressistas de prevenção da delinquência, que evitem criminalizar e penalizar a criança por uma conduta que não cause grandes prejuízos ao seu desenvolvimento e que nem prejudique os demais.